Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos embora fazer os nossos vídeos e os nossos temas. A galera tá perguntando muito para que eu faça o que Demetrios Demi, eu, Lussói, Tia Cara Lussói, sentiram, né? Sentiram ao realizar o beijo, né? Fazer a cena de beijo do episódio 11 que bombou. Vamos combinar, né? Bombou. Lindíssima a cena, adorei ele enfiando o pé na porta, enfiando o pé na porta e tascando-lhe um beijo. Ai, meu Deus do céu. Bom, quem me perguntou isso foi a seguidora Gisela Garaventa, que perguntou: quanto ao beijo de Demétrio e Lussói, deram no último final, no outro final do episódio 11, poderia fazer uma leitura? Como é que eles se sentiram, né? O que aconteceu? Vamos ver, né? Vamos tentar buscar isso lá, pensando na cena, pensando na situação, pensando em como que seria, como é que seria aquela energia do momento, entendeu? Então vamos lá. As cartas viradas assim, eu não gosto. Vamos lá. A atriz Demetrios Demi e o ator Tchakai Lussói, como é que eles estavam naquele momento da cena. O que o tarô nos diz sobre os atores naquele momento. Vamos ver as energias deles, né? 3 de espadas. Vamos tentar entender. Como é que eles estavam naquele momento? Nossa! Ai, ai. Bom, gente, acredito que para o Sói é bastante complicado, né? Porque a gente vem acompanhando aqui no canal, a gente sabe que ele tem uma quedona pela Demetrios Demi, mas ele também tem lá o compromisso com a Ashla, que ele ainda não. Ashla, né? Que ele ainda não decidiu, que ele ainda não resolveu. Então ele ficou muito pé no freio, ficou muito equilibrado, com muito medo de, sabe, de sair da linha, né? Digamos assim, e dar confusão, dar fofoca. Então ele estava até assim um pouco nervoso, ele tava tenso, como fala aqui, tenso, nervoso, com medo de isso trazendo um grande sofrimento para ele, um grande conflito para ele, né? Aí aqui de trás para frente, como eu costumo falar com vocês, que eu gosto de ver, vem a carta 9 de copas, vem a carta 7 de espadas, os enamorados e o carro. Isso quer dizer o quê? Que ele escondia, né, 7 de espadas, que ele camufla, né, um sentimento, ele camufla, ele tem medo das pessoas perceberem algo, né, ele não quer isso de jeito nenhum, não nesse momento da vida dele, tá? Então, assim, para ele foi algo completamente desgastante, tá? E até porque aqui também me confirma, olha, a situação dele lá com a menina não tá nada boa, 5 de ouros, 3 de copas, a imperatriz e as de espadas, tipo, ela meio que cobra algumas coisas dele, tá? Ele tá numa situação bastante complicada, tá? Então, eu diria para vocês que para o Lussói, naquele momento, porque sai ele aqui, foi extremamente desgastante para ele poder controlar ou não mostrar ou não se denunciar, digamos assim, né, na cena. Então ele queria fazer uma coisa bem, como é que eu posso falar assim para vocês, bem assim, livre de qualquer suspeita. Então o seu Lussói tá querendo ficar livre de qualquer suspeita aqui, tá? Então, basicamente, foi isso que tava ele. Agora saiu ele, né? Agora a gente vai dar uma olhadinha nela, né? Porque a gente tem que olhar também como é que tava a Demétria em relação a ele, né? Então, vamos lá. Vamos ver, Dedezita Osdemi. Vamos ver como é que tava a nossa Demétria Osdemi no momento daquela gravação, né? Na gravação do beijo, já que saiu separado. Então, vamos ver. Vamos lá. Vamos ver a Demétria Osdemi naquele momento, né? Vamos lá. Também estava tensa, 10 de paus.
à força, tentando controlar-se também. Olha ela aqui assinando o jogo dela, a Rainha de Paus. A tal Rainha de Paus. Sure. Olha, gente, o problema dela é não criar problema, não é nem criar problema, é não criar conflito, né? Tipo, não também. Então, assim, todos dois estavam tensos, todos dois. O Lu é bem mais desesperado, tá? Do que Dedezinha. E por quê? Por conta dessa questão das pessoas já criarem um clima entre os dois, né? Até mesmo os próprios fãs já ficarem falando alguma coisa dos dois. Então, eles não querem frango, não querem fiapo em relação a isso, né? E aqui fala, né? Olha, os enamorados 10 de copas, a rainha de copas, que é a outra lá, 2 de espadas, tipo assim, fofoca, eu não quero fofoca, né? Aqui, ó, ela é estressada com medo de criar fofoca. E aqui ela, Demetrius Demi, segurando todos os pepinos, segurando os bigulinhos dela, né? Segurando os periquitos para poder não fazer uma cena que deixasse algo a entender de que existe um romance, sabe? Bastante preocupados os dois, tá? Então, gente, a verdade é que ela as de pau, 8 de paus, as de copas, né? E ela não quer isso pra vida dela, né? Ela já finalizou questões na vida dela e ela não quer. Então, ela não quer gostar do Lussói. Então, ela tá com todos os medos, né? Tá, isso foram como os atores estavam. Mas aí depois que fizeram a cena do beijo, né? Como é que os dois se sentiram? Então a gente viu os dois tensos, preocupados com a mídia, preocupados com o que as pessoas podem pensar, então eles querendo fazer uma coisa estritamente profissional, sendo que o Lussói existe a questão emocional dele envolvida, né? E a Demet com medo de acharem que ela tá dando em cima do Lussói, sei lá o que, ela tá preocupada também já com isso, tá, gente? Mas vamos ver, depois do beijo, como é que ficou. Opa! Depois do beijo, como ficou o Lussói, Jacai, Lussói e Demet Özdemir. Vamos ver. Estranho, sabe? Eu acho que o clima ficou totalmente assim estranho entre os dois. Eles tentaram se distanciar um pouquinho, tá? Se distanciaram um pouquinho. Eu acredito que as gravações já devem ter terminado ou estão para terminar. Eita, Laia. Vamos ver. Depois que Demet beijou o Lussói, como é que ela ficou? Depois que Demet Özdemir beijou o Lussói, depois da cena do beijo, como é que a Demet Özdemir ficou? Ó, o enforcado, pendurado, o imperador, o carro e a rainha de paus. 8 de espadas, rei de copas, cavaleiro de paus e a papisa. Bom, gente, vamos tirar de trás para frente, né? E, gente, olha, gente, o clima tá bastante tenso dentro lá entre eles agora nessa reta final ficou bastante tenso, porque
Existe muito conflito nessa questão, tá? Ela já percebeu que ele tem interesse nela, além. E ela, de certa forma, acha ele um homem bastante interessante, tá? Ela não tem um interesse nele, mas ela observa, ela sabe que ele é um homem interessante. E ela não quer que ninguém fique pensando que ela é amante do cara, tá? Ou tipo, que tem alguma coisa. Então, o 8 de espadas me fala dela numa sinuca, sabe? Numa situação bastante difícil, tá? Até porque eu vejo que a situação dele com a Malbora tá bem complicada, tá? Eles não por causa de Demet necessariamente, mas por causa do contexto deles. Eles estão vivendo um momento difícil. Inclusive, até a gente poderia fazer esse tema, tá? Então, o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo um casal complicado, tá? O que tem de trás para frente, né? Dos dois, né? Da Demet, olha, um 7 de copas, um valete de copas, uma paquera que se inicia ó, no trabalho, algo que tá, pode, entendeu? Existe um clima, tá? E ela já percebeu isso, ela tá morrendo de medo. Então, assim, o clima tá difícil. Eu acho que ele doido para fugir um da presença do outro, por quê? Por sabotar mesmo, tá? Vamos ver o Lussói, como é que ele termina a cena do beijo, né? Pra gente terminar esse vídeo aqui, dar um desfecho. Vamos ver, dar um desfecho essa situação do Lussói. De espada lá, viu? A mesma situação que ela, numa saia justa. Isso aqui nada mais é do que numa saia justa. Ele parece que ele tá querendo viajar, descansar. Ele tá bastante estressado. Olha, gente, a situação dele, 3 de espadas, ele tá muito louco, velho. Deixa eu ver aqui. Ele tá bem desesperado. Por quê? Porque se ele se interessar por Demet, se ele ficar com Demet, se interessar, ele já tá interessado, né? Primeiro, ele tem um conflito com a moça. Segundo, vai todo mundo falar, tá vendo? Ela furou o olho do Jean de novo, entendeu? Então, essa questão com o público. O que o público vai achar dele com Demet? Já começa por aí. E o que o público, ele vai fazer da vida dele no particular, sabe? Nossa, ele tá muito estressado, gente. Então, o que eu posso dizer pra vocês? Que essas cenas mais íntimas, tipo cena do beijo, não foi nada romântico para os dois, é muito estressante, é muito no limite, sabe? Porque eles têm que ficar se controlando, se sabotando, só tem que ficar fazendo as tripas o coração para não deixar os farelos cair no chão, entendeu? E a Demet também, de certa forma, porque ela já entendeu o clima e todo esse conflito das pessoas vão pensar que já aconteceu no passado lá, né? Que linkam ela ao Janyaman, que ela já teve um romance com o Janyaman, dá pronto, lá, o Lúcio pegou de novo, né? Furou o olho de novo do Jan, né? Tem todo esse contexto, gente. Então é um clima muito tenso para os dois, muito pesado para os dois. Então eu digo para vocês, foi nada romântico, tá? Enquanto eles estavam assim fazendo cenas mais leves, é uma coisa, mas para eles o clima tá bem pesado. Vamos ver se eles vão continuar fazer a chefe ruiar, porque eu achei o clima tão pesado nesse sentido, sabe? Com tantas dúvidas da parceria ali, por conta dos sentimentos, das emoções. Eles continuam a fazer a chefe 2? Olha, eles continuam, parece que sim, apesar... É um estresse danado, tá, gente? Segurar a onda não é fácil, mas as estrelas no final eles vão conseguir, tá? A princípio, Jeff continua, mas olha, tá sendo brinquedo não para os dois. Beijos, tchau, tchau.